Olá, amigos. Continuamos aqui no nosso capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus está a falar aqui nestes últimos discursos, antes dele ser preso e ser levado. E Jesus agora começa aqui uma nova linha mais de despedida, com instruções finais. Jesus estava a falar do tal Paráclito, do tal ajudador, que é o Espírito, que viria numa nova missão. Não é que o Espírito não estivesse aqui, ele fez parte da criação. O Espírito é o Espírito de Deus, é chamada a Ruá Santa do Pai. Então é uma pessoa de Deus que ocupa aqui um papel maternal, e quando Deus criou o homem e a mulher, a família humana, foi uma figura deste Elohim plural. Deus tem o seu Espírito e este Filho foi gerado na eternidade, este Filho de Deus que se encarnou e que nós conhecemos por Jesus, ou Yeshua, como era chamado. Nós aqui chamamos Jesus, é bastante diferente do Yeshua, como ele era chamado. Por isso eu gosto às vezes de dizer Yeshua, que era assim que Jesus se chamava lá no aramaico. Pelo menos os vestígios arqueológicos que chegaram, depois este Yeshua deriva do Yehoshua, que era o Josué, a mesmo termo igual a Josué lá no Velho Testamento. Está tudo muito mudado agora aqui nas nossas traduções. Às vezes é bom lembrar-nos o que é que está lá. Então continuamos aqui, Jesus continua no versículo 16. Eu vou ler até do 16 ao 33 e depois vamos comentando versículo a versículo. Um pouco de tempo e já não me vereis, mas um pouco de tempo ainda e me vereis. Disseram entre si alguns dos seus discípulos: que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis? E vou para o Pai? Eles diziam: que é um pouco? Não sabemos de que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: vós vos interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e já não me vereis, mas um pouco ainda e me vereis. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristeceis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se porque a sua hora chegou. Mas quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará essa alegria, a vossa alegria. Nesse dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos lhe dizem: eis que agora falas claramente sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade que alguém te interrogue. Por isso queremos que saíste de Deus. Jesus lhes responde: credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendo coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui continua com este discurso. Um pouco de tempo e já não me vereis, e mais um pouco de tempo ainda me vereis. Jesus agora ia ser preso e morto, ele ressuscitaria e depois ele volta a aparecer. Pode ser que ele estivesse a falar aqui deste pequeno tempo em que ele esteve morto, um pouco não me vereis e depois eu volto, e também pode ser que Jesus, depois da ressurreição, iria partir para o Pai e regressaria, passado aqueles dias proféticos, que são chamados os últimos dias, que para nós, 2000 anos ou um pouco mais, parece-nos muito, mas para Deus não é muito. É mais um pouco de tempo. Então este pouco de tempo pode-se referir a estes dois momentos. Em relação à morte e à ressurreição, realmente
ele depois aparece aos seus discípulos já num contexto diferente, já com a missão cumprida, já a dar as últimas instruções mesmo para partir. E também para ser testemunha, para criar testemunhas da sua ressurreição, porque ele apareceu a muitos que foram testemunhas da ressurreição. E dali depois se espalharam pelo mundo, quando veio a perseguição, e essa testemunha da ressurreição depois foi sendo partilhado, o testemunho da ressurreição, não é? O Espírito impactava a vida das pessoas, elas tornam-se testemunhas. Assim nós hoje, a experiência que nós temos de um Deus vivo que transforma a nossa vida, que nos transforma, gera em nós testemunho para falarmos aos outros, para partilharmos com os outros. Então Jesus, esta coisa de um pouco de tempo, eles estavam aqui baralhadíssimos, não sabiam o que é que era isto e não entendiam e vou para o Pai, o que é isso? Vou para o Pai, onde é que ele vai? E Jesus começa aqui a explicar de forma mais detalhada, sem grandes figuras, para ver se eles conseguem perceber. Ele está a dizer aqui que o mundo vai ficar feliz porque Jesus morre e Satanás ficou feliz com isso, não é? Pensando que tinha vencido, só que depois Jesus ressuscitou. E também vivemos agora, nestes últimos dias, vivemos este paralelo, que o diabo continua aqui a avançar, a pensar que está a destruir o mundo, que está a destruir o homem, que está a destruir a imagem de Deus na terra, e que está a vencer aqui, mas ele não só é um enganador, mas ele é tão enganador, o diabo é tão enganador que se engana a ele próprio. Ele está convencido que vai vencer. Claro que o objetivo dele é afastar os homens de Deus, é fazer com que grande parte dos homens se perca e não viva com Deus e não seja salvo e não receba a vida eterna. É o objetivo de Satanás. Porque ele sabe bem o que é que está escrito, mas mesmo assim ele engana os outros e acho que se engana a ele próprio de tão mentiroso que ele é. Eu acho que ele acredita já nas mentiras que ele diz. Então voltamos agora a este tempo em que parece que as trevas se alegram com o que está a acontecer e parece que nós estamos a viver também como estes discípulos estavam. Quando Jesus estava a anunciar a morte, nós agora também ficamos tristes porque vemos este mundo assim, tão contra os valores que Jesus nos transmitiu. Um mundo de trevas, de pedofilia, de sodomia, de promiscuidade, de maldade, de corrupção. Este mundo está assim. Então nós sentimos aqui mal, sentimos tristes com isto. Mas Jesus está a dizer, isto é um tempo. É um tempo. Ele fala da justiça que o Espírito nos convence, vimos isso no último vídeo, mas também fala do julgamento que virá. E nós temos que estar descansados nele. Ter paz nele. Ele diz aqui no versículo 21, quando a mulher está para dar à luz entristece, porque a sua hora chegou. Porém, dá à luz uma criança e já não se lembra dos sofrimentos pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Assim também, estes discípulos ficaram tristes quando Jesus foi levado, deixaram-no sozinho, mas depois ficaram felizes quando ele voltou. E assim nós agora também estamos tristes porque vemos este mundo assim como está, mas ele prometeu que virá. Só que ele vem para os seus e vem julgar aqueles que não creram. Esse é que é o problema. Por isso é que nós precisamos de anunciar como profetas dele nesta geração. Temos que anunciar sempre a salvação em Jesus, a justiça em Jesus, porque há muito engano, muitos falsos cristos, falsas religiões, falsas ideias, falsas promessas, tudo falso. Tudo falso. E então é que é tanto engano, tanta coisa esquisita. E depois quando nós falamos de Jesus e da Bíblia, dizem que a Bíblia está toda alterada. Isso é tudo mentira. A religião é só mais uma falsa salvação. E é a religião dos homens, mas Jesus é a verdade. Jesus continua a ser a verdade, vai ser sempre a verdade. E não são os ETs que nos vêm salvar. Não são os ETs, não há ET. O que há é seres espirituais nos lugares celestiais que fala as Escrituras. Seres espirituais. Estes seres espirituais influenciam a Terra desde o Egito, desde muito lá para trás. Continuam os mesmos. E Jesus então continua. Agora também estás tristes, mas depois virá a alegria. E Jesus continua aqui. Até agora, nada pediste em meu nome. Então, ele está aqui a anunciar, está a dizer, tem estado a dizer, tanto na outra parte do capítulo como nesta, que
O problema é que os discípulos não estão a perceber a dimensão do que está a acontecer. Porque a vinda do Espírito Santo vai trazer aqui uma dimensão diferente. Até aquele momento, os discípulos estavam ali com Jesus e dependiam daquilo que Jesus fizesse para os curar, de uma multiplicação de pães. A vinda do Espírito Santo, depois da ressurreição, iria trazer um novo tempo em que o Espírito, em vez de estar só sobre Jesus, estaria espalhado por todos os seus discípulos. E ele está aqui a avisar: depois vocês vão pedir diretamente ao Pai. Vocês vão ter aqui um estatuto, porque eu conquistei este estatuto para cada um daqueles que é meu discípulo. E pedirão diretamente ao Pai e será como se fosse eu a fazer isso. Porque é que nós não estamos a ver? Porque é que a Igreja perdeu todo este poder, este estatuto, este operar no Espírito Santo? Porque se corrompeu. A cristandade está corrompida. Perdeu a fé. Jesus disse que no final dos tempos, eu podia fazer um estudo só sobre isso, mas vocês também podem fazer, sobre a apostasia do final dos tempos. Haverá fé na terra, diz Jesus muitas vezes nos Evangelhos. Quando eu voltar, haverá fé na terra. A Igreja de Jesus, aqueles que deviam ser o repositório da fé, aqueles chamados crentes, perderam a fé. Já não sabem o que é que um discípulo de Jesus deve fazer. Está mais preocupado em rituais, em servir uma instituição, do que em aprender quais são os princípios que Jesus ensinou. E ser discípulo de Jesus, encarnar esta vivência de ser discípulo. Jesus avança, que agora já não fala por figuras, ele saiu do Pai, ele tem aqui em 2 lugares que nesse dia pedireis em meu nome e não vos digo que vos intervirei junto do Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, porque me amastes, quando nós nos integramos assim em Jesus, nós nele, ele em nós, como diz lá no capítulo 15. Então, o próprio Espírito em nós e nós pedimos ao Pai e o Pai olha para nós e ele vê Jesus em nós. E então o Pai e o Espírito operam aqui assim na terra, Jesus lá diante do Pai como sumo sacerdote, como explica em Hebreus, e então realmente o reino de Deus avança em espírito. Agora vemos que tu sabes tudo, concluíram os discípulos, afinal tu percebes mesmo disto. Estão eles aqui, afinal tu percebes mesmo disto, não tens necessidade de que ninguém te interrogue. E finalmente queremos que tu saíste a Deus realmente. Queridos, agora, diz aqui no versículo 31, finalmente, ando aqui há tanto tempo, finalmente estão a perceber. Estava difícil. Versículo 32, eis que chega a hora, ela chegou, em que vos dispersarei. Está a falar que eles fogem, depois quando Jesus é levado, me deixareis sozinho, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Vos disse estas coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem que eu venci o mundo. Isto é para nós hoje. Jesus está a dizer a cada um de nós, tende paz, a paz que o mundo não dá, porque Ele venceu o mundo. Virá esta tribulação? Virá, mas Ele venceu o mundo. Temos que ver mais além, não podemos olhar só para as dores de parto. Temos que ver o que é que está a ser gerado. E o príncipe deste mundo vai ser destruído. Ele vai tomar conta disto. É muito mau o que está a acontecer, mas é por um tempo. Ele virá. O Espírito também quer convencer hoje da justiça e do juízo. E nós temos que ouvir o que o Espírito está a dizer. Esta voz profética na terra, o que é que o Espírito está a dizer? Temos que abrir os nossos ouvidos para ouvir, abrir o nosso coração, porque estamos nos últimos dias. Quando é os últimos dias, como eu disse, são estes últimos milénios depois da vinda de Jesus. É chamado os últimos dias. É um tempo profético que é chamado os últimos dias. E vou encerrar por aqui. Ficamos aqui no final do capítulo 16. No próximo vídeo continuamos com o capítulo 17. Leiam e peçam a revelação a este Espírito que está aqui. É um tesouro que nós temos. Nós temos as Escrituras e temos o Espírito Santo. Quem só quer ter as Escrituras e à margem de Deus não vai ter a revelação do que está ali. Mas quando temos o Espírito e a Palavra, juntam-se e produz vida, é como uma união que gera a vida em nós. Até ao próximo vídeo.